Olá, você está na Agenda Econômica. Neste programa, o tema é a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. Este conflito poderia ter sido mais um localizado, como a guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão, que durou de 2001 a 2021 e não atingiu nenhum outro país. Mas a decisão dos Estados Unidos de entrar no conflito contra a Rússia abalou o mundo todo. Até nós, que estamos geograficamente tão longe, fomos atingidos economicamente. Neste Agenda, eu converso com o PhD em Economia pela Universidade de Londres e professor do Instituto de Economia da UFRJ, Luiz Carlos Delorme Prado, que vai nos ajudar a entender um pouco deste conflito e suas consequências. Professor Luiz Carlos, muito obrigada, muito bem-vindo à Agenda Econômica. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com você, falando com o público brasileiro através da TV Senado. Professor, vamos começar então aqui pela nossa área, né? Pelo Brasil, falando um pouquinho desses impactos dessa guerra que está tão longe, dessa guerra na nossa economia, porque esse também é um aspecto especial da guerra, ela atinge o mundo inteiro do ponto de vista econômico, né? Sim, o Brasil não está fora. O impacto que nós recebemos tem diferentes dimensões. Existe, é claro, uma dimensão muito particular, que é o fato de nós sermos grandes importadores de adubos, de fertilizantes da Rússia. Na verdade, é o principal item de importação do Brasil. Mas afeta em sentido mais amplo, porque o Brasil vem passando por uma sucessão de dificuldades. Nós estamos com uma crise econômica que já dura alguns anos, depois entramos na pandemia, com todos os impactos econômicos desse processo. Quando nós começamos a sair da pandemia, as perspectivas já eram positivas, fomos quase que atropelados por um conflito internacional que tem deslocamentos na economia mundial importantes, que vai reduzir o crescimento da economia mundial, gerar novas pressões inflacionárias, tudo isso com efeitos sobre a economia brasileira. Então, eu vou pedir, aproveitando que o senhor falou aí da questão dos fertilizantes, eu vou pedir o Vinícius Davi, que é o nosso diretor de gravação, para colocar no ar um pequeno infográfico que a gente fez para dar um pouco a noção do que é a economia brasileira, essa relação da economia brasileira com a Rússia, né, já que a Rússia foi o país sancionado neste conflito, né? A gente tem um nível de exportações, são dados de 2021 do Ministério da Economia, exportamos em 2021 1 bilhão e 600 milhões de dólares, isso é 0,6% do total das nossas exportações, e importamos 5 bilhões e 700 milhões de dólares, o que é 2,6% do total das nossas importações. Ou seja, já para começar, a nossa balança comercial com a Rússia é deficitária. A gente importa muito mais do que exporta, né? Isso é uma característica. Agora, especificamente, o grande problema nessa relação bilateral, nós não temos o fato de haver uma eventual redução de exportação para a Rússia, não é um grande problema sob o ponto de vista de balanço de pagamento do Brasil. Não seria também a importação da Rússia se nós não tivéssemos tomado a decisão equivocada de descontinuar plantas de fertilizantes no Brasil. Isso foi um equívoco e uma das trajetórias que serão necessárias no futuro será recolocar ou reinvestir em cima desse tipo de produção, porque ele é essencial para um país que tem um grau de dependência do agrobusiness tão grande como o caso brasileiro. Então, uma outra ilustração que eu vou pedir aí para o Vinícius colocar para a gente é exatamente a abertura daqueles números anteriores, o que a gente importa, o que a gente exporta, para mostrar isso que o senhor acabou de falar. Nós importamos 62% do que importamos da Rússia são fertilizantes, 62%, carvões, 8,4% e óleos combustíveis, 7,6%. Tem algumas outras coisas como minério de ferro, não minério, mas já ferro e aço refinados, né? Mas esses são os três mais importantes. E exportamos soja, carne de ave, café cru ou café in natura, como se diz. Ou seja, a gente só exporta e praticamente só importa agronegócio, né? Pois quando nós analisamos essa pauta
desse fluxo de comércio, observe que o que é relevante para o nosso caso é especificamente fertilizantes. Se eu não me engano, alguma coisa de 3,5 bilhões de dólares, é significativo para o uso na nossa produção agrícola. Então, a nossa necessidade específica é isso daí. Como os números mostram, pelo lado da exportação, nenhum desses produtos que nós exportamos, a Rússia é um destino particularmente importante. Então, isso daí não seria um grande problema. Então, por outro lado, a questão dos fertilizantes implica que nós, agora, imediatamente, nós já temos efeito a dificuldade de fazer essas importações, inclusive porque várias companhias de navegação estão suspendendo atividades para a Rússia. Então, a questão não é só a decisão brasileira de continuar mantendo relações comerciais normais com a Rússia, vai ser a dificuldade de empreender essas transações em vista de uma série de problemas práticos de logística. O senhor falou de dois problemas e de duas ações de política pública brasileira que foram modificadas e que estão nos trazendo prejuízo, que é a questão do fechamento de fábricas de fertilizantes. A gente tinha um alto índice de produção de fertilizantes, eram 4 fábricas da Petrobras que foram fechadas nos últimos 5 anos. E uma outra questão que o senhor falou também, as empresas que fazem transporte, principalmente de contêineres, decidiram parar de transportar. Então, mesmo que a gente quisesse comprar ou vender, não tem como, porque não tem quem transporte. E a gente também teve o sucateamento da nossa indústria naval, né, das nossas empresas de transporte naval. O senhor podia falar, então, parece que são consequências que a gente vai ter que revisar, é isso? Isso. Foi vendido para o Brasil um discurso muito vazio de que não havia mais riscos, preocupações estratégicas para as nações. Quer dizer, que tudo era sempre possível obter no mercado internacional, que nós não teríamos que ter preocupações sobre vulnerabilidades, porque num mundo com relações comerciais suaves, tranquilas e movidas através de um tipo de hegemonia internacional baseada no livre comércio, não haveria riscos significativos disso. O que essa situação agora mostra é que isso não é verdade. Existem alguns produtos que, se há possibilidade de ser produzido domesticamente, deve ser feito. E, mais do que isso, essa situação vai levar ao aumento do protecionismo e aumento do nacionalismo para uma série de países. Produtos, nós já aprendemos com a pandemia que nós não podemos abrir mão de produzir domesticamente equipamentos de saúde, desde coisas simples como máscaras até uma série de instrumentos para responder com rapidez emergências na área de saúde. Agora nós estamos vendo que a mesma coisa se refere, trata-se de produção de alimentos e na questão de energia. A meu ver, as políticas equivocadas que estão sendo levadas para a Petrobras agora, com a venda sem muita discussão de subsidiárias, com o esvaziamento da Petrobras, no momento que a questão energética virou a questão central do mundo, mostra o tamanho do equívoco e que está sendo, e a maneira pouco responsável que está sendo tratada esse assunto para o Brasil contemporâneo, né? Esse tipo de situação. Tá, professor, então essa guerra já tem aí a gente vê um impacto, talvez uma consequência, que é essa mudança de geopolítica e essa necessidade de mudança de estratégias internas do Brasil, para a gente ficar aqui ainda no Brasil. Porque o que se vê é que essa é uma guerra ela é realmente diferente, né? Ela é, acima de tudo, ao que parece, em alguns momentos, uma disputa de poder econômico e geopolítico aí entre Estados Unidos e Rússia. Nós estamos vendo um tipo de conflito que se parece mais com um tipo de conflito que havia antes da Primeira Guerra Mundial com o da Guerra Fria, que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. A Rússia, como a China, são hoje economias de mercado, economias capitalistas. Não há mais possibilidade de uma Guerra Fria como ocorreu
até a década de 90, até 1991, entre dois sistemas, um lado capitalista e, por outro lado, um regime soviético de economia de comando, um regime comunista, por outro lado. Agora o que você tem são estilos diferentes de economia de mercado, estilos de capitalismo diferentes, mas economias capitalistas, que disputam mercados. A China tem seus interesses, tem um grau de integração com o Ocidente muito grande, a Rússia também tinha. Agora, questões de geopolítica relacionada à projeção de poder na Europa Central, que são questões muito antigas, que pareciam que tinham sido solucionadas, aparentemente não é o caso e voltaram com muita força no momento atual. Então, sim, que sinalização essas questões colocadas, elas dão, a gente tentando pensar o Brasil daqui para frente, já que esses impactos do comércio Brasil-Rússia são pequenos, se a gente pensar neles só, mas se a gente pensar no contexto de crise econômica que já vinha de pandemia, como o senhor citou, no momento de inflação alta do país, de juros altos, de empobrecimento vertiginoso dos últimos 5 anos do país, que tipo de lição o Brasil precisa tirar, os governantes brasileiros, os empresários brasileiros precisam tirar desse momento? O que fazer daqui para frente? Bem, em primeiro lugar, deixa eu qualificar um pouco melhor. O que são pequenas são as perdas na relação bilateral Brasil-Rússia. Sim. Mesmo sendo pequenas, nós temos impacto grave na questão de fertilizantes. Mas o impacto do conflito sobre a economia mundial e sobre os preços de commodities, sobre os preços de energia, serão muito severos sobre o país. Então, a primeira questão que se coloca na área de energia é que o preço internacional do petróleo subiu muito. Ele pode subir mais, mas o mais importante a curto prazo é que ele está muito volátil. E a primeira questão que se coloca é o seguinte, que é uma decisão estratégica. O Brasil vai importar a volatilidade do preço do petróleo para o seu mercado doméstico? Nós vamos deixar cada vez que o preço sobe muito ou cai muito, que isso vai afetar a economia brasileira no curto prazo, ou nós vamos aproveitar a nossa autossuficiência em petróleo para tentar reduzir um pouco esses impactos? Mas parece que essa pergunta sua, ela nos últimos 5 anos, a resposta é sim, vamos importar. Tanto que está aí a política de paridade internacional da Petrobras, né? Pois é, o que eu estou chamando a atenção é que isso é um equívoco profundo. Porque o Brasil não precisa importar essa instabilidade nos termos que está colocado. Quando você tem autossuficiência em petróleo, lhe dá espaço para se proteger dessa instabilidade. É claro que se você tem uma tendência de aumento continuado do preço do petróleo, seria razoável que os preços aumentassem, mas não na velocidade e na proporção que é feita anteriormente. Observe que não existe livre mercado de petróleo. O petróleo é um produto que é regulado no mundo todo. Então, o discurso de que isso é uma questão de livre mercado, simplesmente não se aplica para essa commodity, que, aliás, o maior fornecedor mundial é um cartel que é o PE. Além disso, os grandes produtores mundiais que operam também em condições de forte interferência de Estado e de interesses financeiros específicos. Então, isso daí já é uma questão que se coloca, mesmo que a curto prazo a resposta, você tem toda a razão, já foi dada, dificilmente isso permanecerá por um prazo tão longo assim. Isso estará na pauta da discussão de campanha eleitoral do Brasil, porque isso é uma questão econômica de fundo no país, que vai ter que ser resolvida adiante. Não tenho dúvida quanto a isso. Certo. E como é que... Bom, então, o que podemos tirar de lições é isso? Já está colocando essa questão do petróleo, uma provável mudança nessa política de preços. Claro. Em primeiro lugar, é que país médio, potência média como a nossa, tem que ser pragmática. Então, no que se refere às nossas relações internacionais, é seguir o princípio que a tradição da diplomacia brasileira sempre fez, que é seguir os princípios básicos dados da Convenção Internacional pela ONU. Então, é razoável
nós temos que condenar uma invasão. Em contrapartida, nós não temos nenhum interesse de seguir mecanicamente a posição da Europa Ocidental, dos Estados Unidos. Nós temos que ver também onde os nossos interesses estão. Então, o pragmatismo certamente será o grande instrumento do Brasil. O Brasil tem que seguir as decisões que foram feitas no âmbito das Nações Unidas, que sempre foi a tradição nossa. Por outro lado, independente das nossas escolhas, nós vamos ter que tomar decisões objetivas. Se falta transporte na relação bilateral com a Rússia, como é que nós vamos resolver as questões associadas a isso daí? Como é que isso vai afetar, por exemplo, outros países como a China, como a Índia, que são nossos parceiros, são nossos parceiros comerciais mais importantes do que a Rússia e parceiro nos BRICS? Como é que nós vamos nos posicionar dentro dessa esfera? Então, o mundo daqui para diante será um mundo com um grau de conflito maior, com a provável consolidação de pelo menos duas abordagens importantes nas relações econômicas e políticas internacionais, quer dizer, uma visão mais unipolar e uma visão mais na defesa de uma multipolaridade, mas cuja transição está longe de ser simples. Então, o que significa que os próximos anos serão anos de instabilidade política e instabilidade econômica. E nós sofreremos os efeitos desse processo. Os Estados Unidos definiram um bloqueio tremendo do ponto de vista econômico, a começar pelo impedimento de acesso dos bancos russos ao sistema internacional de informações dos bancos. O SWIFT. E o SWIFT, né? E depois já as empresas norte-americanas foram aderindo e hoje chega-se ao nível de, por exemplo, não ter mais exportação para a Rússia. Nenhum país praticamente está exportando para a Rússia componentes eletrônicos como microchips. O que a gente pode fazer nesse sentido? O Brasil, por exemplo, não tem hoje uma indústria de microchips. Você está falando que a gente vai ter que investir em algumas indústrias mais. Que tipo de política a gente vai ter de desenvolvimento econômico daqui para frente? Vamos continuar com a política da grande fazenda, do agronegócio, ou vamos ter que partir para a política, de novo, da reindustrialização do país? Antônio, a política da grande fazenda, na década de 30, nós éramos uma grande fazenda no início da década de 30. Nós tivemos que mudar, porque na medida que a nossa população crescia, uma grande fazenda não sustentava mais uma população crescente. Basta ver se nós... Na época, 70% da nossa exportação era café. Imagine se hoje nós tivéssemos que viver da receita de exportação de café, quão pobre nós seríamos. Então, a exportação e a produção da agroindústria fariam o Brasil rico se o Brasil tivesse a população da Austrália, mas o Brasil tem 220 milhões de habitantes. É uma situação completamente diferente. Então, o abandono da indústria, o abandono da diversificação da economia brasileira é contratar a instabilidade política. Independente da corrente econômica, não é a questão se você é liberal ou não liberal, qual é a sua escolha, sua visão de mundo, seu ponto de vista teórico, filosófico, etc. É uma questão absolutamente pragmática. Se nós não tivermos condições de empregar a nossa população, a outra saída é sustentar uma parcela razoável da população com uma renda de transferência. E essa renda de transferência tem que ser financiada com tributo. O que não é possível é nós termos, como hoje, uma estrutura tributária que é regressiva, ou seja, quem ganha mais não paga proporcionalmente mais, ter uma população sem acesso a trabalho, e uma economia estagnada. O resultado disso é instabilidade política. Então, se nós queremos uma sociedade mais harmônica, nós temos que transformar a realidade econômica. Qual é o caminho dessa transformação? Quem é que vai... a indústria brasileira está em um momento muito fraco. Quem é que vai retomar esse processo de reindustrialização do país? Quem é que pode fazer isso hoje? Atualmente, só tem um ator com capacidade para fazer isso, que é o ator tradicional, que é o Estado, não tem outro. Espontaneamente não vai surgir. É claro que
nós aprendemos muita coisa ao longo desses anos. Nós precisamos usar o Estado mais como indutor do que produtor direto, mas não há alternativa, não há nenhum outro agente que possa tomar essa iniciativa. Aliás, os grandes programas hoje na Europa e nos Estados Unidos de retomada de crescimento econômico pós-pandemias são puxados pelo Estado. Na Europa, todo o Green Deal, todas as propostas relativas a isso, e, embora não tenha sido com muitas dificuldades, o governo Biden anunciou também um forte programa de investimento dentro da economia norte-americana, em grande parcela também com o uso de recursos públicos. Então, esse é o caminho que os três principais polos de crescimento econômico hoje, a Ásia puxada pela China, a Europa Ocidental e os Estados Unidos estão fazendo. Retornar uma agenda da década de 90 seria suicídio para a sociedade brasileira. Isso, mais uma vez, não é escolha. Seria uma escolha de nós contratarmos uma estabilidade crescente, estagnação e muitas dificuldades. Quando nós estamos falando de uma casa como o Congresso, significa instabilidade política, porque no momento em que as pessoas não se sentem representadas, o resultado desse processo é que as próprias decisões de escolhas políticas ficam cada vez mais imprevisíveis. O senhor falou em algum momento da questão da relação do Brasil com a Rússia, com a China, que são os BRICS. E teve lá, alguns anos, há cerca de 10 anos, foi fundado o Banco dos BRICS, e a ideia era que esse bloco BRICS fosse uma alternativa de poder aos Estados Unidos e Europa, né? Assim, seria uma reunião dos grandes, mais ou menos, nem pobres nem ricos, né? Dos grandes remediados. O senhor vê a possibilidade do BRICS ressurgir depois desse conflito aí, principalmente OTAN, Estados Unidos, Rússia? Hoje o BRICS está um pouco desequilibrado. O Brasil perdeu espaço e a China cresceu muito quando se compara o conjunto dos países. Mas o BRICS é um espaço de político muito importante e vai continuar a ser, entre outros, como o Mercosul é muito importante, como a ASEA na Ásia, a Associação dos Países do Sul da Ásia. Existe uma série de espaços de colaboração que complementam as Nações Unidas e os órgãos criados por Bretton Woods, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O que me parece, talvez, nesse momento, mais instigante, mais curioso, que nós vamos ter que aguardar para saber, é que a decisão de usar a moeda internacional, que é o dólar tem um duplo papel, ele é uma moeda doméstica e é uma moeda internacional. Mas no momento em que a moeda internacional está sendo usada como arma política de uma nação, de um grupo de nações, começa a forçar a busca por alternativas. A Rússia e a China estão procurando, eles têm mecanismos alternativos ao SWIFT, e muito provavelmente essas alternativas que provavelmente cresceriam lentamente, devem crescer mais rapidamente. Além disso, tem uma questão do direito internacional muito complicada que se colocou, que é a apropriação de reservas por questões políticas. Então, a Rússia tinha um volume de reservas razoável em dólar, em euro e em ouro. Essas reservas depositadas em bancos do Ocidente foram congeladas. Mas foram confiscadas? Não foram confiscadas no momento, foram congeladas. Isso é diferente. Congeladas, a Rússia não pode mexer, ainda não foram confiscadas. Há pouco tempo atrás, começou a surgir uma discussão da possibilidade de confisco e de transferência de parte dessas reservas para a Ucrânia. Da mesma maneira como nos Estados Unidos surgiu a discussão do uso das reservas do Afeganistão para indenização
de vítimas do ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. Isso, a meu juízo, é muito mais grave, que significa literalmente a expropriação de ativos internacionais a partir de tomada de decisão, não num fórum como as Nações Unidas ou numa organização internacional, mas a partir de decisão de um grupo de países, gerando uma profunda instabilidade. A partir desse momento, que posição tomaria países que poderiam ter amanhã ou depois algum tipo de conflito com algum país do Ocidente? Onde é que países como, por exemplo, Paquistão, a própria Índia, eventualmente a Turquia, eventualmente a Arábia Saudita, colocariam as suas reservas? Quer dizer, será que estão seguras nos locais tradicionais? Vamos falar agora também a apropriação de depósitos de indivíduos, dos chamados milionários russos. Observe, os milionários russos, você pode usar a terminologia que se quiser, mas são milionários como milionários da Arábia Saudita, dos Estados Unidos e vários outros. Do Brasil, vários deles com vinculações de Estado nos Estados Unidos, no Brasil e na Rússia. Se você apropria a riqueza desses milionários por qualquer razão, abriu espaço para criar uma série de dúvidas onde é que esses ativos desses indivíduos vão ser colocados no futuro. Então, vai haver, a meu ver, pela frente, muita discussão por uma trajetória de instabilidade no mercado internacional que foi criada em função do contexto dessa guerra. Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O tema é realmente muito complexo. Agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica. Foi um prazer, Antônio. Foi uma satisfação estar aqui com você. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está no nosso site, senado.leg.br/TV, no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado, e em nossas redes sociais. Acompanhe, aproveite e siga a gente no YouTube. Muito obrigada e até a próxima agenda.